paz do Senhor Jesus, irmãos. Glórias ao Senhor, graças a Deus. Nós estamos nessa jornada de 3 dias aí de culto, sexta, sábado e domingo, para nós podermos agradecer a Deus pelos 25 anos de oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos pregando o Evangelho, né? De estarmos falando aqui nesse lugar do amor de Deus, da salvação e de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E hoje vai ser a noite mais especial. Por que a mais especial? Porque é hoje, né? A de ontem foi especial para ontem, né? Mas hoje Deus tem algo especial para as nossas vidas. E eu gostaria muito que você se entregasse a Deus nesse culto, se entregasse a Deus nas suas orações, se entregasse a Deus no seu louvor, né? Se entregasse a Deus na palavra. Entrega tudo ao Senhor, mergulha, viu, nesse rio que sai do trono de Deus e chega até na igreja, para que você possa não só estar aqui, né, mas para que você possa participar de todas estas coisas maravilhosas que com certeza o Espírito Santo vai fazer no nosso coração. Nós vamos orar juntos agora. O irmão Laércio vai fazer essa oração no microfone, mas você vai orar junto, né, para que todos nós possamos entrar na presença dEle com louvor e adoração. Amém? Então vamos orar. Glória a Deus, assim com os teus olhos fechados, maravilhoso Deus, Pai eterno, nós estamos muito agradecidos, ó Deus, a Ti, por esta oportunidade tão gloriosa, meu Pai, de estarmos reunidos aqui na Tua casa, nos sentimos honrados, o nosso coração se alegra, Senhor, por estarmos aqui reunidos com o Teu povo, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Pai, nós Te louvamos por esta noite tão especial, aniversário da Tua igreja, meu Pai, é momento de alegria, é momento, ó Deus, de gratidão a Ti, por todas as bênçãos recebidas, meu Pai, do Senhor, por estes 25 anos, ó Deus, de tantas realizações, de tantos projetos, de tantas bênçãos, ó Pai, tantas curas, libertações, salvação do Teu povo. Ah, Deus querido, receba toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor por este momento tão agradável aqui na Tua presença. Meu Deus, derrama da Tua graça agora, derrama do Teu poder na vida de cada um dos Teus filhos, meu Deus. Nós sabemos que cada um tem a sua história, mas algo existe em comum neste lugar, é o Teu amor, meu Pai, direcionado para as nossas vidas. É a fé que está no nosso coração, que é o motivo, ó Deus, do Teu milagre acontecer nas nossas vidas. Derrama, ó Deus, do Teu amor e prepara, Senhor Deus, este culto para que possamos Te adorar na beleza da Tua santidade, meu Deus. Assim nós oramos, agradecidos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Não vou me
Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, 25 anos é muito tempo, irmão, é bastante, né? Então, eu estou fazendo, junto com a minha família, estou fazendo 25 anos aqui. Pastor Nilson falou que um final de semana depois chegou aqui, não é isso? E você, quantos anos está fazendo aqui? Pergunta para o irmão, quantos anos você está fazendo aqui, irmão? Quantos anos? Tem uma turma aí dos 25, tem uma turma aí. E glória a Deus pela tua vida, viu? Graças a Deus por aqueles que estão conosco desde a fundação, que nós começamos naquele prédio ali em frente, onde hoje é uma revenda de automóveis. Nós começamos lá, ficamos 7 anos lá, e depois nós construímos aqui e viemos para cá, né? Então nós louvamos a Deus por aqueles que estão conosco há 25 anos, e nós louvamos a Deus por aqueles que estão chegando agora, e também por aqueles que estão conosco pela primeira vez. Será que tem alguém que está conosco pela primeira vez aqui hoje? Será que tem alguém? Se tiver, dá um sinal assim, ó. Primeira vez que eu estou aqui nesta igreja. Tem alguém? Não? Todos de casa? Todos aí em cima também? Todos de casa? Louvado seja o nome do Senhor. Então, por esses 25 anos de bênção, 25 anos de vitória, nós vamos aplaudir aquele que é digno de honra e digno de glória. Aleluia! Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, há 25 anos, meditando na Tua Palavra, fazendo dela a nossa única e exclusiva inspiração de fé, Pai. E nós te pedimos para que nesta noite o Senhor possa acrescentar em nós mais uma porção dela, Pai. Porque sabemos que até o dia da tua volta, e não estamos muito longe disso, nós sabemos, meu Deus, que muitas coisas ainda existem para a gente receber, para a gente, meu Deus, conhecer, Pai. Eu sei que o Senhor fala de acordo com o nosso momento. O Senhor fala de acordo com as nossas experiências. O Senhor fala para que a gente possa aplicar a Tua Palavra no nosso dia a dia. Muito obrigado por isto, Senhor, porque a Tua Palavra tem sido para nós luz para o nosso caminho, tem sido lâmpada para nós, Senhor. Tem iluminado e tem nos ajudado, meu Deus, no aconselhamento da Tua igreja, como aqui foi dito pelo pastor Nilson. Tua Palavra tem nos ajudado, Senhor, a tomarmos as decisões mais difíceis da nossa vida. Tua Palavra tem sido como âncora, tem sido como alicerce. Tua Palavra continua a mesma, poderosa, Pai. Bem-aventurados são aqueles que meditam nela, de dia e de noite. Bem-aventurados são aqueles que guardam a Tua Palavra no coração, Senhor, e fazem dela o verdadeiro instrumento da fé, Senhor. Tua Palavra, Senhor, é a profecia, meu Deus, única e verdadeira, Pai. Fala conosco nesta noite. Acrescenta no nosso coração, pois nós precisamos tanto dela, meu Pai. Não permita que a gente venha, meu Deus, ultrapassar o limite da direita, o limite da esquerda, Senhor. Mas nos conduz agora, meu Deus, debaixo da presença do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, meu Deus, trazer para a Tua igreja, Senhor, expressivamente aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Em nome de Jesus, nós oramos gratos por tudo, agora e para sempre,
Aquele que precisa da palavra de Deus, diga comigo amém. E vamos adorar o Senhor com as nossas palmas, vamos louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 46. Nós vamos fazer a leitura do versículo 9 e do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém? Com a sua Bíblia aberta, você pode se assentar. Louvado seja Deus. Quero lembrar você que o tema que Deus colocou no nosso coração para que a gente pudesse meditar nesses 3 dias aqui de culto é esse que está escrito aí no banner, nas laterais: o propósito de Deus para as nossas vidas. E por que o Espírito Santo ele está trazendo isso para o nosso coração? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus possam fazê-lo de forma que a cada dia vão conhecendo mais a Deus. E nós só podemos conhecer a Deus quando nós vamos conhecendo a nós mesmos, porque Deus vai revelando todas as coisas ao nosso respeito e vai mostrando para nós toda essa questão do relacionamento que nós temos com Ele. Vai nos fazendo entender as coisas da vida, que na grande maioria das pessoas não entende. E muitas, por não entender, acabam saindo do propósito de Deus, acabam deixando de viver aquilo que Deus havia pensado, aquilo que Deus havia estabelecido. E é justamente isso que eu quero mostrar aqui para você nesses 2 versículos. Veja que o versículo 9, Deus ele abre aqui os nossos olhos quanto à sua questão absoluta. Ele fala sobre a questão da sua divindade. Você sabe que Deus não é quando a pessoa fala eu sou Deus. Deus também não é quando alguém faz uma coisa e escreve no pé que é Deus. Para ser Deus, precisa ter atributos de Deus, né? Quando você se deparar com alguma cultura, com alguma pessoa que traga para você alguma coisa com o nome de Deus, então você deve, para você poder avaliar, você deve então buscar nessa coisa, nessa pessoa, ou em alguma obra da criação do homem, esses atributos que são necessários para que a gente possa reconhecer como Deus. Tem muita gente que se acha um Deus, tem muita gente que cria um Deus. E por que isso acontece? Isso acontece por causa da necessidade que o ser humano tem de servir a um Deus, de ter a um Deus. E por que o ser humano tem essa necessidade? Porque nós fomos feitos por Deus. Nós temos a identidade.
Então, quando a pessoa tem a identidade, mas ela não tem o conhecimento, ela não tem a revelação, permanece nela a necessidade de ter um Deus, de servir alguma coisa. Então o que ela faz? Por falta de conhecimento, por falta de revelação, ela cria um Deus, ou ela pega emprestado de alguém que tem, e com isso vão surgindo no mundo diversos deuses, mas que na luz da palavra nós então conseguimos conhecer o verdadeiro Deus. E veja que o verdadeiro Deus, ele não se sustenta na sua divindade apenas na sua palavra, dizendo assim, eu é que sou Deus. Não. Ele nos ensina e se coloca inclusive na base do critério. E ele nos ensina a avaliarmos se alguma coisa é ou não a Deus. E esta avaliação, ela é fundamentada no que nós chamamos de atributos divinos. Quais são os atributos divinos principais? A onipresença. O que é a onipresença? É o fato de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Se alguém conseguir fazer isso, é um atributo de poder ser um Deus. Veja que nem o diabo pode fazer isso, nem os demônios podem fazer isso. O diabo não está em todo lugar, os demônios não podem estar em todo lugar. Porém, o diabo, ele criou uma estratégia, porque ele sempre quis ser igual a Deus. Então ele criou uma estratégia para que ele pudesse estar em todo lugar, não sendo Deus. E qual é a estratégia do inimigo? Plantar demônios em todos os lugares, de maneira que estes demônios fazem com que todas as coisas sejam conhecidas pelo diabo, por Satanás, por Lúcifer. Mas ele próprio não consegue estar em todo lugar. O demônio que estiver ali não pode estar lá. Os que estão nessa cidade aqui não podem ao mesmo tempo estar até mesmo nas cidades mais próximas. Ou eles estão aqui ou eles estão lá. Para ser Deus, precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O outro atributo que o próprio Deus nos ensina para avaliar é quanto à sua onisciência. Onisciência é um atributo divino. O que é onisciência? É o conhecimento, é o saber de todas as coisas no mesmo momento. Imagina você quantas pessoas que estão orando agora ao mesmo tempo. Para ser um Deus, é necessário que esse Deus saiba agora o que todo mundo está orando ao mesmo tempo. Porque senão uma oração vai ser perdida. Existem algumas pessoas que falam assim, eu oro de madrugada porque a fila é mais curta. Não precisa, o seu Deus é Deus. O seu Deus é onipotente, o seu Deus é onisciente. Outro atributo que fala sobre ele é a questão da onipotência. O que é a onipotência? É ter todo o poder. Deus tem todo o poder, a ponto de poder dizer para nós, olha, você faz o que é possível, e o que for impossível para você, deixa para mim que eu faço. Olha onde vai o poder de Deus. Então, para ser Deus, precisa ser onipotente. E aí vai. Então, são atributos que a própria Bíblia nos ensina para que a gente possa avaliar se é Deus ou não. E a Bíblia, então, aqui no versículo 9, fala assim, que o próprio Deus fala assim, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, e veja se você olhando para elas,
nas coisas que eu fiz, veja se lá estão os meus atributos. Veja se você consegue me reconhecer como Deus. Então ele não fala assim, eu quero que você acredite cegamente em mim. Não. Ele fala assim, avalia, olha para trás e veja se aquilo que eu fiz é coisa de Deus ou é coisa de homem. Se é coisa de Deus ou é coisa do acaso. Se é coisa de Deus ou se é coisa do destino. Se você olhar e ver que é algo de Deus, então eu sou Deus para você. E ele fala assim, olhe e presta atenção, porque não há outro, porque somente eu sou Deus. Não existe dois deuses, nem três, não existe, só existe um. E não há outro semelhante a... São duas coisas. Uma coisa é se por um acaso existisse outro. Poderia existir outro diferente. Mas ele está dizendo assim, olha, não existe outro. E além de não existir outro, também não existe nenhum semelhante a... Por que ele está falando isso? Porque, veja bem, o diabo, por exemplo, vou citar aqui o exemplo. O diabo, por exemplo, ele não queria ser diferente, ele não queria ser um Deus diferente de Deus, não. Ele queria ser um Deus igual a Deus. Ele não queria ser diferente. E você sabe que essa doutrina existe até hoje, de algumas pessoas que levantam deuses que se apareça, tenham semelhança do nosso Deus. Então ele está nos alertando aqui, que não existe outro, só existe um, e mesmo que seja parecido, mesmo que seja semelhante, não é. Porque a Bíblia fala que o inimigo, o diabo, muito embora ele seja um anjo caído, a Bíblia fala que ele tem a capacidade, poder ele tem, de se transformar, se ele quiser, num anjo de luz. Ele pode, tanto pode que às vezes você fica confundido. Você que tem experiência, você fica confundido. Será que o que eu estou ouvindo é a voz de Deus ou a voz do diabo? Quantas vezes aconteceu isso com você? Por que você fica confundido? Porque Deus vai falar igual o inimigo? Não. O inimigo é que vai tentar falar parecido com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então Deus está falando aqui, olha, cuidado. Não se engane, não há outro e também não há algum que seja semelhante a mim. Por quê? Vai ganhar no grito? Vai falar e eu vou acreditar? Não. Ele fala, não, eu vou falar para você, por que você deve acreditar nisso? Versículo 10. Porque desde o princípio, não é de hoje, mas desde o princípio, eu como Deus único, e como Deus que não tem nenhum que seja semelhante, eu anuncio o que há de acontecer antes de acontecer. Está vendo aqui? Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode falar alguma coisa que vai acontecer? Nós temos aí prognosticadores, nós temos aí videntes, mas você sabe que todos eles vão caindo um a um por terra e só vai ficando de pé Jesus Cristo. É até bom que eles surjam, é até bom que eles falem, é até bom que eles apareçam, para que a gente possa reconhecer que realmente, verdadeiramente não existe outro Deus, a não ser o nosso Deus. Aleluia. Então veja o que ele está dizendo aí, olha, eu sou o único que pode antecipar,
Eu sou o único que pode anunciar aquilo que ainda vai acontecer. E eu faço isso não é de hoje, eu faço isso desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, é que eu digo, é que eu falo. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, presta atenção, porque agora nós vamos entrar ali no tema da nossa mensagem. Deus está dizendo assim, que Ele estabelece os propósitos antes de tudo existir, antes de tudo acontecer. Então, por exemplo, nós já vimos aqui que todas as coisas foram feitas por Deus. E nós já vimos aqui que todas as coisas que foram feitas não foram feitas simplesmente por serem feitas, mas todas as coisas foram feitas por causa de um propósito. Tudo que foi feito serve para um propósito. Então veja bem, quando Deus fez alguma coisa, antes dele fazer, primeiro existiu o quê? O propósito, o motivo. Existindo o motivo, então Deus fez. E Ele é o único que pode fazer isto. Amém, irmão? É o que a Bíblia está dizendo aqui. No meio de tantos deuses, eu sou o único. Eu sou o único que posso, antes de fazer, primeiro conhecer o propósito. E de acordo com o propósito, eu faço aquilo que eu desejo. Eu faço aquilo que eu quero. E aí ele termina o versículo dizendo assim, que ele faz isso não baseado nas coisas que existem, porque quando ele começou lá na antiguidade não existia nada, a terra era sem forma e ele não tinha referência. Então tudo que ele faz, tudo que ele cria é baseado no seu próprio conselho, na sua própria no seu próprio desejo. Quem está me entendendo, diga amém. Ele fala assim, ó, tudo é segundo o meu conselho, eu não perguntei para ninguém. E ele fala isso para Jó, quando Jó passa por uma experiência, ele fala, Jó, senta aqui comigo, vamos conversar. Onde estava você quando eu fiz isso? Onde estava você quando eu fiz aquilo? Você está magoadinho? Onde estava você? Você está aí chateado? Onde estava você? Irmão, Deus é Deus, não fica magoado não. Não fica triste não. Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas. Amém? E tudo que Ele faz baseado no seu próprio conselho. Segunda coisa, tudo que Ele faz não vai cair, não vai perecer, permanecerá Por quê? Porque Ele faz segundo a sua própria vontade. Deus não vai na onda de ninguém. Deus não vai na sua onda. Deus não faz alguma coisa porque você está querendo, porque você está desejando. Não é Deus que entra na sua inspiração, é você que tem que entrar na inspiração de Deus. Então isso quer dizer que Deus não faz nada sem antes ter um propósito, sem antes conhecer um propósito. Já foi tema aqui na sexta-feira. De repente o que você vai fazer é certo, não é pecado, nós falamos sobre isso. De repente o que você vai fazer não está errado, mas o propósito é ruim. Vai acontecer? Não, por quê? Porque Deus, Ele não está aí sem conhecimento. Ele não está aí apreensivo naquilo que você está fazendo para ver onde nós estamos aí. Puxa, onde será que você vai chegar? Ou, puxa vida, o que será que você vai alcançar? Não, Deus não. Quando você está fazendo, Ele já sabe o seu propósito. Se você está fazendo certo, com propósito errado, Deus não vai te ajudar. Pastor, não entendi, fazendo certo com propósito. Eu vou te explicar.
você, por exemplo, está querendo fazer alguma coisa boa na sua vida, você está querendo talvez comprar uma casa, você está querendo comprar uma casa, isso é ruim ou bom? Bom, mas você está querendo fazer isso por causa da inveja, porque a sua irmã comprou uma casa, porque a sua cunhada comprou uma casa, porque a sua vizinha comprou uma casa, então por causa da inveja, você quer comprar também. Isso é bom ou ruim? Ruim. A proposta é boa, mas o propósito Deus não vai ajudar. Então, veja como Deus trabalha a nível de propósito. Vai lá em Gênesis capítulo 1. Vai lá em Gênesis. Vamos lá no princípio. Ele manda a gente ir lá no princípio, vamos lá. Vamos lá no princípio. E a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que Deus criou o céu e a terra? Porque não havia. Então o que havia antes da terra e antes do céu? O que havia? Deus. Quando não havia nada, só havia Deus. Por isso que Ele é Deus. Porque se nem Ele existisse, então como que Ele pode ser Deus se Ele existiu a partir de alguma coisa? Não. Deus tem que ser Deus, pessoal. Ou é ou não é. Ele tem que ser absoluto, ele não pode ser... Não. Então, antes que houvesse céu, antes que houvesse terra, já existia Deus. E aí, ele criou os céus e a terra. Aí vem o versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Você acha que Deus fez a terra sem forma e vazia? Isso não é coisa de Deus, não. Deus não faz nada sem forma. Deus não faz nada vazio. Porém, a Bíblia está dizendo que a terra estava sem forma e vazia. E além disso, havia trevas sobre a face do ar. Você acha que Deus fez isso? Não. É que entre o versículo 1 e o versículo 2, na obra da criação, existe a rebeldia de Satanás e a expulsão dele do céu e a queda dele na terra. Se você for ler a Bíblia, você vai entender, porque a Bíblia fala sobre isso. Então veja, Deus criou o céu e a terra, lindo, maravilhoso. Porém, quando Satanás foi expulso e precipitado na terra, então ele e com os seus anjos caídos deixaram a terra dessa maneira, sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre o abismo que a própria queda dele provocou. Então a Bíblia fala que nessas circunstâncias Deus então, Ele mantém o Espírito Santo que pairava por sobre as águas. E disse Deus, então qual foi a primeira coisa que Deus fez? Presta atenção. Disse Deus, haja, e houve. Por que Deus disse haja luz? Porque só existia trevas. Aprende isso. Você não vai conseguir fazer nada com esse Deus nas trevas. Você só vai conseguir fazer alguma coisa na sua vida se você é de Deus. Se você não for de Deus, as trevas dão certo para você. Mas se você for de Deus, de repente você fala assim, pastor, não está dando nada certo na minha vida. Então é porque você é de Deus e você não está fazendo as coisas na luz. Porque o nosso Deus, para Ele poder ter propósito e para Ele poder realizar propósito, Ele não trabalha escondido, Ele trabalha na luz. Amém, irmão? Primeira coisa que Ele fez, primeira coisa que você precisa fazer na sua vida, colocar a sua vida na luz. Você precisa se revestir de verdade. Quem você é?
De onde você vem? O que você quer? Você tem que abrir. Senão não vai dar certo. Senão você vai criar um conflito com Deus. É melhor você fazer isso então longe de Deus. Como fez, por exemplo, Jonas. Jonas queria ficar nas trevas. Ele então tentou fugir de Deus. Entendeu? Porque Deus trabalha na luz. Porque Ele é. Como você pode querer a presença de Deus e estar vivendo nas trevas? Não consegue. Ele é luz. Amém, igreja? Então ele disse, haja luz. Mas por que ele falou haja luz? Por causa de propósito. Porque existia trevas. Aí a Bíblia fala o seguinte, olha aí o texto aí, ó. E viu Deus que a luz era boa. E Ele fez separação entre luz e... O que significa isso? Presta atenção, olha para mim. Ele fez separação entre dia e noite. Segunda coisa que Deus criou foi o dia e foi a noite. Olha que coisa interessante. Já que existia luz, então Ele falou assim, bom, então nós vamos fazer aqui, nós vamos repartir. Um período vai ser na luz e um período vai ser nas trevas. Por que será que Ele fez isso? Porque Ele já tinha um propósito, que lá na frente Ele vai revelar. Mas quando Ele fez isso, Ele já tinha o propósito. E aí a Bíblia fala, para a gente poder andar na mensagem por causa do nosso tempo, né? A Bíblia fala, por exemplo, olha lá, ó, que no versículo de número 16, olha aí, 16, fala assim, ó, que fez Deus os dois grandes luzeiros. O maior luzeiro, Ele o fez para governar o dia, e o menor para governar e fez também as Então, para quem não sabe, você vai aprender agora. O dia não existe porque o sol existe. Não. A noite não existe porque o sol vai embora e a lua e as estrelas aparecem. Não. O dia existe porque Ele fez dia. A noite existe porque Ele fez. Para o dia Ele fez e para a noite Ele fez a lua. Olha que coisa interessante. Por que Ele fez isso? Porque Ele tinha um propósito. Ele fez o sol porque o sol ia ter a função de aquecer a terra. Não era para trazer luz, porque o dia já existia. Ele fez o sol para que o sol pudesse aquecer a terra. Ele fez o sol para que o sol fosse um instrumento de tempo para o homem, não para ele, para o homem. Porque quando o sol nasce e termina, foi um dia. Então o sol passou a contar os dias para o homem. Ele fez o sol para uma questão de fonte de energia, porque o homem ia precisar. Então hoje, por exemplo, o sol ainda está sendo explorado nessa área. E nós estamos vivendo um tempo até de substituição de energia, né, dos rios, das águas, pela energia solar. Mas você veja, o homem abandonou o projeto inicial de Deus para criar uma forma de energia. Mas Deus já havia dado o segredo para o homem. O homem é que é obstinado em não prestar atenção na palavra de Deus. Mas o sol, ele existiu por isso. Eu não vou na sequência, senão nós não vamos terminar a mensagem. Eu vou destacar aqui, por exemplo, quando Deus fez a lua e fez as estrelas. Bom, então já existia a noite. Por que Ele fez a lua? Ele fez a lua, pessoal, porque Ele sabia que Ele ia fazer o homem, Ele ia fazer os animais.
ele ia fazer árvores, ele ia fazer planta. Então ele fez a lua. Qual o propósito da lua? O propósito da lua é para que a lua fosse uma bússola orientadora natural. Ninguém precisa de um telescópio para ver a lua. Ninguém precisa ter uma vista muito aprimorada para poder enxergar. Então, o primeiro objetivo da lua foi uma referência, foi uma bússola para o homem. O segundo objetivo, o segundo propósito de Deus em criar a bússola, foi uma influência na obra da criação. Você sabe que a lua que determina o tempo determinado para muitas coisas. Existe tempo de plantar isso de acordo com a lua. Você sabia que os partos acontecem normalmente na virada de lua? Sabia disso? O homem lá no campo tem lá um animal que está para parir. Quando ele não tinha veterinários para poder auxiliar e falar para ele, olha, esse animal está de tantos meses, tal. Como que ele fazia? Ele fazia a contagem da lua. E quando fosse para virar a lua, irmão, é normal isso aí no campo. Os animais criam na mudança de, não importa qual, em qualquer mudança de lua, os animais, e as mulheres também, elas dão a luz, e elas podem, tem mulher, por exemplo, que erra na sua contagem da gestação, até o médico erra, não era para errar, se deixassem, por exemplo, os equipamentos de lado e contasse a lua, vocês não errariam, porque Deus deu a lua para isto. Não é maravilhoso, irmão? Nós não podemos aplaudir o Senhor por isto, irmão? Glória a Deus. A lua tem uma influência tão sobrenatural que ela é capaz de influenciar na maré. Você sabe disso. Ela age nos mares. E às vezes o mar recua assim, ó, e a pessoa não sabe por quê. É a lua, a influência da lua. A lua, ela, além de influenciar, por exemplo, aí, os mares, ela também influencia os animais, sabia? Esses animais perdidos que às vezes se perdem, é por causa que eles perderam a referência da lua. Porque a lua, ela tem essa objetividade, esse propósito de Deus, de guiar os animais. Eles voam de dia, olha que coisa interessante, eles voam de dia, mas eles são guiados pela lua, olha que coisa interessante. E esse foi o propósito de Deus para a criação dela. A Bíblia fala que Deus também criou as plantas. Por que Deus criou as plantas? Deus criou as plantas com um propósito, não é à toa. O propósito de Deus era uma renovação de porque Ele iria fazer o homem, e o homem ia o quê? Respirar. Então Ele fez as plantas, já com as plantas fazendo o que durante o dia? As plantas durante o dia, ela produz o quê? Matéria de escola, pessoal. Através da fotossíntese, ela produz o que durante o dia? E à noite? Por que você tem planta no seu quarto? Para prejudicar o seu sono? Pensa um pouco. Você está lá no quarto dormindo, respirando, e as suas plantas produzindo o quê? Gás carbônico. Quarto não é lugar de planta. O quarto é para você dormir de noite. Então veja que Deus fez as plantas para que o homem pudesse respirar. Deus fez as plantas para que o homem pudesse se alimentar. E Deus também fez os animais para que o homem pudesse se alimentar. Nós não somos herbívoros. Segundo Deus, nós somos herbívoros e carnívoros.
Por que você tem esse dentão chamado presa? E olha, e a carne hoje, ela está assim, tão molinha, né? Porque antes você comia um frango caipira, precisava desfiar ele no dente. Hoje você bota um frango na boca, ele... Você ia comer um bife, você rasgava o bife, mesmo ele sendo feito. Hoje você põe o bife, parece uma carne moída. Já está até desaparecendo. Tem gente que está nascendo sem presa. Tem gente que antigamente tinha umas presas tão grandes que parecia um vampiro, comedor de carne. Hoje está quase desaparecendo as presas, porque nós não estamos mais usando, mas nós somos carnívoros. E Deus fez as plantas para que nós pudéssemos também delas comer. Eu quero destacar uma outra coisa aqui. Deus também fez as aves. Por que Deus fez as aves? Porque elas são bonitas, e quando eu olho para uma ave, eu reconheço a existência de Deus. Longe disso, irmão. Reconhecer, você precisa ver um passarinho para você reconhecer. Não está escrito isso na Bíblia. Olha para o passarinho para você saber que eu existo. Para com isso. Isso é conversa de quem não conhece Deus. Você não conhece Deus por causa do passarinho, você conhece Deus por causa do poder de Deus, por causa da grandeza de Deus. Nós conhecemos. Quem não conhece Deus, fica vendo Deus no passarinho, fica vendo Deus na cachoeira, não conhece Deus. Ai, que lindo, olha como Deus existe. Não, esse não é o nosso Deus, não. O nosso Deus é o Deus de poder, amém? Pode aplaudir e glorificá-lo. Mas olha o que eu quero te chamar a atenção, que Deus fez todas estas coisas não à toa. Deus fez estas coisas por um motivo, e esse motivo se chama propósito. E todas elas, quando Deus fez, Deus chamou cada uma delas para um conselho. Deus chamou cada uma delas para uma conversa. Você já conversou com o sol? Mas Deus já. Você já conversou com a lua? Mas Deus já. Você já conversou com a obra da criação? Deus conversou. E a Bíblia fala, por exemplo, olha lá, se você pegar o versículo 16 que nós lemos, fala assim, fez Deus os dois grandes luminares. E o maior, ele disse assim para o sol: você foi feito para governar o dia. E para o menor, para a lua, ele falou assim, você foi feita para governar a noite. E assim ele vai fazer, se você ler em casa, com todas as demais coisas. Ele vai fazer com as plantas, ele vai fazer com as aves. Ele faz por causa de um propósito, e ele fala porque ele está fazendo. E aí sabe o que o sol faz? O sol obedece o conselho de Deus. Todos os dias ele se levanta e ele se põe, e amanhã ele se levanta e ele se põe, porque Deus falou para ele. Sabe quantos dias o sol faz isso? Segundo o calendário judaico, já faz quase 7.000 anos. Diga 7.000 anos que o sol faz isto. Deus falou para a lua: você vai governar a noite. E ela faz isso ela governa todas as noites. Durante todo esse mesmo tempo, ela governa. Deus falou isso para as plantas, e até hoje as plantas continuam fazendo foto. As plantas continuam alimentando a humanidade.
Deus falou isso para os animais, e os animais até hoje continuam fazendo aquilo que Deus falou. Não se cansam, não se fatigam, não reclamam, mas eles fazem. Houve um tempo, pastor Nilson, Laércio, irmãos, que o sol ficou assustado, porque teve um dia que havia nuvens. Nunca tinha havido nuvens antes. E o sol ficou assustado com aquilo, falou: hoje está diferente o dia. Quando ele foi romper, ele não conseguia alcançar a face da terra por causa da existência das nuvens. Foi quando houve dilúvio, e choveram mais de 100 dias, e a terra ficou impedida de ver o sol. Mas ainda assim o sol obedeceu o conselho de quem? Poderia ter obedecido o conselho das nuvens. Eu creio que quando ele se posicionava para raiar, as nuvens falavam para ele: nem adianta, hein? Porque nós vamos ficar aqui o dia todo. Se você quiser dormir, pode dormir. Mas ainda com as nuvens ele estava lá, porque ele foi feito para isto. O sol tem propósito. À noite as nuvens estavam lá. Talvez a nuvem tentou desanimar a lua e as estrelas, mas a lua foi feita com e ela estava lá. E você? Você foi feito por quê? Você foi feito porque Deus tem para você um propósito. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Pode ser mais alto. Pode ser mais alto. Sabe, tem gente que tem um vazio assim dentro. E é justo ter esse vazio, porque é duro existir sem saber para que serve. E tem gente que não sabe porque nasceu. Tem gente que não sabe por que está vivendo. Tem gente que não sabe por que está de pé. O sol até hoje sabe. A lua até hoje sabe. Sabe por que esse vazio às vezes pode estar dentro de você? Porque você saiu do propósito de Deus. Porque você não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você tenha até vivido ele, mas você se cansou dele. A gente se cansa. Tem gente que fala assim: estou enjoado. Estou cansado de fazer a mesma coisa. Quantos anos você tem, filhinho? Quantos anos você tem, filhinha? O sol faz isso desde que existe. O sol respeita o Senhor. E nós não fazemos por quê? Porque nós não respeitamos Deus. E aí a gente se perde no nosso propósito, porque a gente deixa de fazer aquilo pelo qual nós existimos. Quando você foi nascer, você só nasceu porque Deus fez um propósito para você. Senão você não existiria. Quando Deus fez o homem, eu sei que muitos aqui conhecem o texto. Eu não vou fazer a leitura dele por causa do tempo. Mas você pode ler em casa que Deus fez o homem, porque Deus já tinha um propósito. E quando Deus acabou de fazer o homem, acabou de fazer a mulher, chamou os dois para uma conversa. E disse para eles: sabe por que vocês estão aqui? Sabe por que vocês existem? Por causa disso, disso e disso.
Você também. Sabe o que você está precisando? Não é só vir na igreja. Você está precisando ter uma conversa com Deus. Você está precisando ter um conselho com Ele. Não dá para pegar a vida no meio do caminho. Você tem que começar ela no começo. Você tem que entender o seu propósito. Sabe por que você está perdido? Sabe por que você está cansado? Porque você deixou o seu propósito para copiar o propósito de alguém, para viver a história de alguém, para falar igual alguém, para fazer igual alguém faz. Você não é igual a ninguém. Deus fez só você. E Deus fez você com propósito. Não é maravilhoso isso? É lindo, se você parar para pensar, sabe? Então, o que você precisa fazer? Você precisa recomeçar. Você precisa retomar. Você precisa conhecer o que nós costumeiramente chamamos de dom. Qual é o seu dom? O seu dom é o seu propósito. Ninguém nasce sem ele. Por mais simples que ele seja. Pastor, eu não sei qual o propósito de Deus na minha vida. É o seu dom. É aquilo que... Qual é o meu dom? Tem gente que tem um dom assim, diferenciado, que destaca. Mas não é preciso, não é necessário, não é a regra. Isso é fora da regra. Tanto é que tem gente que se destaca, por exemplo, no futebol. Tem gente que se destaca na ciência. Tem gente que se destaca no atletismo. Tem gente que nada que nem um foguete. Tem gente que se destaca, tem um dom diferenciado. E só porque você não tem um dom diferenciado, então você não tem um dom. Você tem um dom que é seu, somente seu, e que você precisa descobri-lo. E o que você então precisa fazer? Você precisa fazer somente aquilo que é preciso. Não precisa inventar nada. Levanta cedo. Olhe para mim. Redobre sua atenção. Aqui está uma mudança na sua vida. Você precisa levantar amanhã e não ficar caçando o que fazer, não. Levanta amanhã e não foge também do que tem que fazer, não. Tem gente que fica caçando, tem gente que foge. Levanta amanhã e faz o que tem que fazer. Terça-feira você vai fazer a mesma coisa. Você vai levantar terça-feira e você vai fazer o que tem que fazer. E quarta-feira, mesma coisa. E esse mês, o mês inteiro, e o ano inteiro, e a sua vida daqui para frente, você vai levantar e você vai passar a fazer o que tem que fazer. Porque o sol obedece a Deus. O sol pensa. A lua obedece a Deus. A lua pensa. As árvores obedecem a Deus. Elas pensam. E você pensa? Quer descobrir o seu dom? Faz o que tem que fazer. Não fique escolhendo. E não fica fugindo. Não seja um fugitivo da realidade. Não fique viajando na ilusão. Faz o que tem que fazer. Todos os dias. Faça o que é preciso. O que está diante de você todos os dias. E o seu propósito, o seu dom vai aparecer naturalmente. Não fica olhando para ninguém. Olha para a sua necessidade. E faz o que tem que fazer. Fala para quem está do seu lado. Fala, faz o que tem que fazer.
Sabe, não é complicado, irmão. Não, eu preciso fazer uma faculdade. Não, irmão, não é complicado. Faz o que tem que fazer. E quando você estiver fazendo o que tem que fazer, presta atenção, o seu dom vai aparecer quando você descobrir que você é capaz de fazer alguma coisa não para você, mas para alguém, para os outros. O sol faz o melhor dele para quem? A lua faz o melhor dela para quem? As plantas fazem o melhor delas para quem? E você? Para você. Você faz o melhor para você, ou então você não faz. Você põe azeitona na sua empada, ou você não põe. Por isso que você não tem propósito. Não é que você não tem, você não acha, você não encontra, porque você não quer ser o seu propósito. Você não quer fazer, você quer receber. Você não quer servir, você quer ser. Propósito não é para ser servido e para receber. Propósito é para fazer e para servir. Quem entendeu pode aplaudir o Senhor e glorificar. Pode ser mais alto. Pode ser um estrondo. Porque se você não virar a página depois dessa mensagem, não é possível. É para você virar a página, é para você sair daqui uma outra pessoa. É para você sair daqui pulando, saltando e glorificando a Deus na sua, porque você existe, é fato, e você tem propósito. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Veja se você é capaz de sentir ele bater dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Percebe a vida dentro de você. Percebe o poder de Deus dentro de você. A vida é o poder de Deus dentro de você. Então você não tem nada de fragilidade, você não tem nada, você não é um vapor, você não é uma fumaça. Você é uma alma que tem propósitos de Deus. Se você está perdido na vida, se você está perdido nos seus dias, sabe? A primeira coisa que você precisa fazer é conversar com Deus a respeito disso. É tomar o conselho dele e ouvir dele todo o propósito do coração dele para a sua vida. Se você está aí cansado, abatido, se você está desanimado, o que você precisa é parar tudo e falar com Deus, para que ele possa abrir os teus olhos e para que ele possa dizer para você quantas coisas preciosas estão aí escrito na sua história e que você pode e que você deve colocar em prática nos seus dias. Sabe? Existe uma vida dentro de você. E essa vida ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar. E nem você deve desperdiçar. Sabe? Hoje é uma noite para você começar. Hoje é uma noite para você deixar de lado todas as suas referências. Hoje é uma noite para você parar de copiar. Hoje é uma noite para você começar a ser você mesmo. Hoje é uma noite para você acreditar. Aleluia. Hoje é uma noite para você se desafiar. É uma noite para você experimentar o que realmente Deus pode fazer na sua vida.
E se você quiser aceitar os propósitos de Deus e encontrar sentido no seu coração, saia da onde você estiver agora e venha aqui para o altar e venha para falar com Deus, e venha para conversar com o Senhor, venha para buscar o conselho do Senhor, venha para buscar a presença dEle no teu coração. Em nome de Jesus Cristo, põe a mão no seu coração. Pai querido, nós repreendemos todos esses espíritos que invadiram aí a obra da tua criação. Nós repreendemos todas estas trevas, Pai, que, meu Deus, invadiram esse território, meu Pai. E nós te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, limpa. Em nome de Jesus Cristo, manda embora, meu Deus, esse espírito de amargura. Manda embora esse espírito de decepção. Manda embora esse espírito de tristeza, Senhor. Pai, o teu povo está aqui reunido diante deste altar para poder receber conselho de ti, Senhor. Meu Deus, e eu te peço para que nesta hora o Senhor possa falar em cada coração, Senhor. E onde o inimigo destruiu, onde o inimigo desmoronou, Espírito Santo começa a levantar, começa a restaurar. Espírito Santo começa a colocar de pé, começa, meu Deus, a soprar, meu Deus, um vento impetuoso neste lugar, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder e nós cremos nos teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus, faz uma obra aqui, Senhor. Faz essa pessoa retomar, faz essa pessoa deixar de lado tudo que ela ouviu, deixar de lado tudo que ela viu, mas faz essa pessoa receber o conselho do Senhor nesta noite, para que ela possa fazer, não para ela receber, mas fazer para servir, fazer para servir, fazer para fazer para servir, fazer para brilhar, fazer para conhecer, meu Deus, porque ela não está aqui, meu Senhor, por um descuido, ela não está aqui, meu Deus, simplesmente por uma falha. Ela não está aqui para o fracasso, ela está aqui e ela tem propósito, e ela tem propósito, e ela tem propósito, e o propósito dela não é igual de ninguém, Senhor. Ela tem propósito, ela tem valor, ela tem prestígio, ela tem, meu Deus, uma torcida no céu, ela tem uma expectativa no céu. Os anjos trabalham por ela, o Espírito Santo veio por ela, mas ela precisa ser por ela agora, meu Pai. Ela precisa, meu Deus, juntar os pedaços, não importa que sejam alguns pedaços, aleluia, mas o Senhor é poderoso para restaurar, para fazer acontecer. A sua história não pode acabar. Sua história não pode acabar assim. Não era esse o propósito de Deus para a tua vida. Você foi trazido para a igreja pelo Espírito Santo para você saber disso. Para você saber disso, você tem propósito. Deus tem propósito, Deus tem propósito. Essa doença não pode te matar. Essa luta não pode te acabar. Essa situação não pode te vencer, porque você é mais que essa doença, você é mais que essa luta, você é mais do que essa circunstância, você é mais, diga, eu sou mais. Fala, meu Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, escreveu, já está escrito, Ele não vai escrever ainda. Ele escreveu propósitos para a minha vida. Recebe isto e brilha. Recebe isso e brilha. Recebe isso e faz. Recebe isso e faz.
faz. Diga comigo, faz. Diga de novo, faz. Faz, irmão, faz. Aleluia. E quando você fizer, o céu vai se alegrar, a glória dele descerá sobre a tua vida, e você vai brilhar, e você vai brilhar, você vai brilhar, tua vida vai acontecer, não porque alguém quer, porque ninguém quer, não porque alguém ajuda, porque ninguém ajuda, mas é porque está escrito. Diga assim: a mão do Todo-Poderoso escreveu a meu respeito. Abre os seus olhos. Você é tão importante, só você não sabe disso. Só você não sabe disso. Os anjos sabem disso. O Filho sabe disso. O Espírito Santo sabe disso. E Deus sabe disso. O diabo sabe disso. Os demônios sabem disso. Só você não sabia, mas eu quero falar olhando nos teus olhos. Você é importante. Ele, o Criador, escreveu a tua história. Pode levantar suas mãos e adora Ele. Adora Ele, glorifica Ele. Oh, maravilhoso Deus. Brilha, 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 brilha. Brilha, 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 brilha. Brilha, brilha, se levanta e brilha, se levanta e brilha, mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Oh glória, oh glória, oh glória. Dia de festa é dia de festa. Levanta as tuas mãos. Está preparado para tudo que está lá fora te esperando? Nenhuma nuvem lá fora vai te impedir. Nenhuma nuvem lá fora vai te desanimar. Você teve um conselho aqui com Deus. E Deus falou para você nesta noite que já existe um propósito escrito. Tem muita gente querendo atrapalhar, mas já está escrito. Senhor, abençoa teu povo. Em nome de Jesus eu te peço para que cada um possa sair daqui, Senhor, tomado desta palavra. E que eles não fiquem pensando, que eles não fiquem avaliando, somente faça, 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 faça. Faça o que é preciso fazer. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, até começar a brilhar, até começar a brilhar, cada um com o seu propósito, cada um com a sua característica. Meu Deus, eu sei que muita idolatria caiu aqui por terra, Senhor. Eu sei que muita coisa falsa caiu aqui por terra, Senhor. E eu sei, Pai, que vai sair daqui nesta noite uma força poderosa, porque vai ser a força da obra da criação na vida desta pessoa, Pai. Que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, o grande e eterno amor de Deus, e as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja agora e para todo sempre com toda a igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo. Vamos aplaudi-lo, vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo. A gente existe por causa disso. Nós estamos aqui para isto. Oh, aleluia!